Olá, tudo azul com você? Neste vídeo eu vou responder a uma pergunta de alguns inscritos aqui do canal e esta pode ser a sua dúvida, então venha comigo para essa questão importantíssima sobre perícias médicas no INSS. Vamos então responder a seguinte pergunta: eu fui periciado no INSS, eu vou ser chamado para a perícia novamente? Esta é a dúvida de quem está afastado do trabalho e recebendo benefícios por incapacidade, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, vamos enfrentar essa questão de forma breve e dinâmica e didática. Primeiramente, é importante registrar que todo e qualquer benefícios por incapacidade, tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, são benefícios precários, temporários. Ou seja, a razão de existir desses dois benefícios é que o segurado tenha uma situação de incapacidade para o trabalho, de modo que ele fique esse tempo afastado em razão de que ele ainda não consegue exercer as suas atividades, enfim, voltar para o seu trabalho. Então, como a razão de existir desse benefício é a situação de incapacidade para o trabalho, isso quer dizer que o INSS deve, de tempos em tempos, convocar esses segurados para as perícias médicas no INSS, a fim de se constatar se aquele segurado ainda continua ou não incapacitado para o trabalho. De modo que, se na perícia médica ficar constatado que aquele segurado está apto para o trabalho, nesse caso o benefício deverá ser cessado, revogado, enquanto que naquele caso em que a perícia médica do INSS constatar que aquele segurado ainda está incapaz para o trabalho, ou seja, não tem condições nenhuma de voltar para a sua atividade habitual, para o seu emprego, etc. Neste caso, o benefício deverá ser mantido até que um dia, em uma outra perícia, seja constatado que aquele segurado, com o passar do tempo, com o tratamento médico que ele realizou, ele então readquiriu a sua capacidade de trabalho, situação esta, então, que o benefício deverá ser cessado e revogado para que aquele valor do benefício seja destinado a quem realmente esteja incapaz para o trabalho. Então, em resposta à pergunta de que se a pessoa acabou de passar numa perícia médica do INSS, se ela pode ser convocada e periciada novamente, a resposta é sim, afirmativa. E o tempo que ele poderá ser chamado é muito discutido, mas há, em linhas gerais, que se posicionar da seguinte maneira: em se tratando do benefício aposentadoria por invalidez, a norma geral, a regra, a praxe, é que se o segurado acabou de ser periciado no INSS, regularmente ele deverá ser chamado nos próximos 2 anos, assim é que funciona de modo regular. Enquanto que nos benefícios auxílio-doença, o tempo de convocação ele é mais rápido. Por exemplo, a pessoa acabou de ser periciada, ela poderá ser chamada daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Isso tudo a depender do tipo de doença e das informações que o perito lançar no sistema. E isso vai determinar qual será o período de convocação desses segurados que recebem o auxílio-doença. Mas, tanto no auxílio-doença quanto na aposentadoria por invalidez, conforme está no parágrafo 4º do artigo 43 da Lei 8.213 de 1991, o INSS pode, a qualquer momento, a qualquer tempo, convocar esses segurados
tanto em auxílio-doença quanto em aposentadoria por invalidez, para serem periciados lá no INSS, numa perícia médica, para que haja a constatação de que ou a doença continua ou a incapacidade continua e o benefício continua, caso contrário o benefício será cessado, revogado. É claro que essa é a regra geral. A exceção são para aqueles casos, daqueles benefícios em que o segurado titular do benefício já está isento das convocações para as perícias, que ocorre no caso do aposentado por invalidez com 60 anos ou mais e no caso do aposentado por invalidez quando tiver completado 55 anos de idade e já tiver há 15 anos ou mais recebendo o benefício aposentadoria por invalidez, podendo este tempo ser somado ao benefício auxílio-doença anterior que deu origem à concessão, à conversão dessa aposentadoria por invalidez de forma contínua, sem qualquer tipo de interrupção. Nesses dois casos, o segurado, embora esteja no benefício por incapacidade, que não é permanente, é temporário, mas especialmente nesse caso, esse segurado não poderá ser convocado para as perícias em razão por força de lei. Todos os demais poderão ser convocados a qualquer tempo, a qualquer momento, tá bom? Então, se você tem qualquer dúvida com relação a esse tipo de assunto, deixe aqui embaixo nos comentários suas perguntas, suas sugestões e também deixe aqui o seu curtir, seu joinha, o seu like, é muito importante a sua participação aqui neste canal. E também se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo daqui para frente, pois serão muitos vídeos associados a essa questão aí de benefícios por incapacidade e também reforma da Previdência. E peço também a você que compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.